Olá! Sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema que está tocando cada vez mais gente, a espiritualidade. Mas calma, não como um conjunto de regras ou dogmas. A gente vai olhar para ela como uma habilidade, sabe? Uma coisa prática, uma jornada de autoconhecimento que acontece toda do lado de dentro. A ideia aqui é descobrir juntos como dá para cultivar mais presença, um propósito que faz sentido de verdade, tudo a partir de um lugar de coerência interna, sem depender de nenhum sistema de crenças externo. Sabe aquela sensação de que a vida está acontecendo no piloto automático? As contas são pagas, as tarefas são cumpridas, mas lá no fundo parece que falta alguma coisa essencial. É uma desconexão que fica ali, um ruído baixinho dizendo que, mesmo com tudo no lugar, a gente não está se sentindo em casa dentro da gente. É um chamado que vem de dentro e que muitas vezes a gente nem sabe como atender. E esse sentimento é bem o retrato dos nossos tempos, né? A gente vive na era da informação, é um bombardeário de dados, notícias, estímulos por todo lado e, no meio disso tudo, um paradoxo, uma enorme falta de significado. Muita gente está numa busca por autenticidade, por algo que seja real, mas essa busca acaba levando para fora, para sistemas que nem sempre preenchem esse vazio. Essa análise é tipo um guia para quem está sentindo esse chamado, para quem ouve essa voz interna, mas precisa de um mapa para começar essa viagem para dentro. Ok, então vamos começar pelo mais importante, a base de tudo. A gente precisa dar uma olhada diferente para o que significa espiritualidade. A proposta aqui é tirar essa palavra daquele lugar místico, sabe, ou dogmático, e trazer ela para o nosso dia a dia, para a nossa experiência real, como uma capacidade que todo ser humano já tem. E aqui, essa distinção é fundamental. Pensa assim, a religião, na essência dela, organiza crenças e práticas. Geralmente é um sistema que vem de fora para dentro. Já a espiritualidade é o caminho inverso. É uma capacidade que todo mundo tem de despertar consciência. É a habilidade de olhar para dentro, de observar a própria mente, as próprias emoções. Tem a ver com a experiência direta de cada um e não com absorver as doutrinas dos outros. E essa capacidade pode ser entendida como uma metáfora muito poderosa. A espiritualidade como uma tecnologia interna. É como se fosse um conjunto de ferramentas que a gente já tem, mas que muitas vezes está ali adormecido. São ferramentas para a gente poder escolher nossas respostas em vez de só reagir aos gatilhos do dia. Ferramentas para silenciar um pouco o barulho mental, para curar feridas emocionais. E o mais importante de tudo, talvez, para criar um sentido que seja autêntico, que seja nosso de verdade. Essa frase, essa é a chave. É ela que abre a porta para essa nossa tecnologia interna. A sacada é perceber que existe uma parte da gente que é pura consciência. Uma parte que consegue observar os próprios pensamentos e as emoções sem se afogar neles, sem se identificar totalmente. Esse é o eu observador. Reconhecer que essa dimensão existe, bom, esse é o ponto de partida para toda a jornada de transformação que a gente vai ver agora. Certo. Então como é que essa jornada acontece na prática? Para a gente não se perder num processo que parece tão abstrato, vamos usar um mapa. Um guia com 5 fases que ajuda a gente a se localizar, a entender onde estamos e quais são os próximos passos nessa evolução interior. Vamos olhar para cada fase com calma. A maioria das pessoas começa na inconsciência, vivendo de forma reativa sem nem se questionar. O primeiro grande salto é para a observação. É aquele momento em que, pela primeira vez, a gente começa a se notar, a perceber o fluxo de pensamentos. Daí, a gente avança para a compreensão. É quando a gente começa a ligar os pontos, a entender de onde vêm nossos padrões, nossos gatilhos. A fase de transmutação é onde o trabalho pesado acontece. Não é só entender, é usar a consciência para dissolver velhas reações e reescrever crenças que nos limitam. E, por fim, a criação consciente, que é um estado de viver a partir de um lugar de alinhamento, onde as nossas ações nascem de um propósito interno bem claro. É um bom exercício pensar em que fase cada um pode se encontrar agora. E não tem julgamento nenhum nisso, é só um mapa. Isso nos leva à parte mais crucial de todas. Porque, olha, conhecimento é ótimo, mas a transformação de verdade só acontece com a prática. Então vamos sair um pouco da teoria e explorar umas ferramentas bem simples que dá para começar a usar hoje mesmo para cultivar essa consciência. Esse processo de 5 passos é como uma âncora para momentos de estresse. Em vez de se deixar levar pela emoção, a gente cria um espaço. Primeiro, observe o que está rolando aí dentro, com curiosidade. Depois, nomeia isso. Dá um nome tipo isso é raiva ou isso é ansiedade, já diminui o poder que isso tem sobre a gente. Em seguida, respire fundo. A respiração é a ponte, ela quebra o ciclo automático. E aí, com esse espacinho criado, vem a escolha de uma resposta mais consciente.
E por último, se der, registre. Escrever sobre o que aconteceu ajuda a fixar o aprendizado e a ver os padrões com o tempo. Agora, se esse processo todo pareceu meio complicado para começar, tem uma alternativa ainda mais simples, mas olha, muito poderosa. 3 minutinhos, só isso. Fechar os olhos, respirar umas vezes e se fazer a pergunta: o que tem aqui dentro de mim, agora? O segredo é não tentar consertar ou mudar nada, só observar. É um exercício que não exige quase nada e tem um impacto gigantesco para fortalecer esse músculo da autoobservação. E aqui tem mais algumas práticas para colocar na caixinha de ferramentas. O Diário da Consciência nos transforma em detetives da nossa própria mente. A observação neutra é uma metáfora linda. Os pensamentos são como nuvens que passam. Nós somos o céu, sempre ali, espaçoso. O silêncio intencional não é só ficar quieto, é criar ativamente um espaço para nossa voz interior a ser ouvida. E a pausa de 10 segundos, nossa, isso é ouro. Antes de responder aquele e-mail que irritou ou entrar numa briga, essa pausinha pode mudar tudo. Bom, vamos agora amarrar tudo isso focando nos resultados, porque essa jornada, mesmo sendo interna, se manifesta de um jeito muito concreto na nossa vida. A transformação não é uma coisa que vai acontecer um dia lá longe. Ela começa no exato momento em que a gente decide praticar a presença, nem que seja por alguns segundos de cada vez. E como a gente sabe que está evoluindo? Os sinais são bem claros. De repente, a gente percebe que reage menos e escolhe mais as atitudes. As emoções, que antes eram um novelo todo enrolado, começam a ficar mais claras. Aquela ansiedade crônica sobre o futuro vai diminuindo porque estamos mais presentes no agora e, acima de tudo, um sentimento de coerência vai crescendo, sabe? A sensação de que nossas ações finalmente estão alinhadas com quem a gente é de verdade. Para fechar, fica essa frase poderosa. Tudo isso que a gente conversou aqui, os conceitos, as fases, as ferramentas, é só um mapa. Um guia útil, com certeza, mas não é o território. O território de verdade, a aventura, a jornada em si, somos nós. A exploração, a descoberta e a transformação acontecem dentro do nosso próprio ser. A pergunta que fica então é: por onde começar a explorar esse terreno?